A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Hoje vamos estudar um tema importantíssimo. Vamos estudar sobre o selo do Deus vivo e a marca da besta. Para compreendermos bem esse assunto, o ideal seria que todos nós tivéssemos ouvido as palestras que antecederam o tema de hoje. Você poderá fazê-lo acessando o site www.profeciasparotempodofim.com.br. Há pelo menos 4 palestras que preparam o pano de fundo para a palestra que vamos apresentar nesse momento. As palestras são Daniel 2, Daniel 7, a palestra sobre a lei de Deus e a palestra sobre o 4º mandamento, o sábado do Senhor. Pelo menos essas 4 palestras vocês deveriam assistir para compreenderem melhor o tema que vai ser apresentado a partir desse momento. A Bíblia ensina que antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haverá um selamento. Todas as pessoas serão seladas. Ou as pessoas receberão o selo de Deus ou a marca da besta. Cada indivíduo ou recebe o selo do Deus vivo ou a marca da besta. Todas as pessoas receberão uma marca. Todas as pessoas receberão um selo. Ou o selo de Deus, ou o selo do diabo. Ou o selo do Deus vivo, ou a marca da besta. Ninguém está selado hoje. Ninguém recebeu a marca da besta hoje. Ninguém ainda recebeu o selo do Deus vivo. Esse fato extraordinário ainda está no futuro. Mas cremos, pelas profecias bíblicas, que isso está no futuro muito próximo. E o tema geral das nossas palestras é Profecias para o Tempo do Fim. Então haverá um selamento num futuro muito próximo. Vamos entender como é que funciona esse selamento e o que é o selo do Deus vivo e qual é a marca da besta. Apocalipse 7, os versículos 1 a 3. É o primeiro texto do nosso estudo nessa noite. Apocalipse 7, os versículos 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vejam, queridos, obviamente a Bíblia não ensina que a terra é quadrada. Aqui os 4 anjos estão simbolicamente nos 4 pontos cardeais, segurando os ventos, ou seja, segurando as últimas pragas, segurando a ira de Deus. Aí surge um outro anjo, que diz: olha, não soltem os ventos ainda, não derramem as pragas, não soltem as taças da ira de Deus, porque ainda precisamos selar na fronte os servos do Deus Altíssimo. Os servos do Deus vivo. Então, antes do derramamento das últimas pragas, haverá então um selamento. Todos os salvos deverão receber então o selo do Deus vivo. Qual é a definição bíblica de selo? Vejam bem. A palavra selo aqui é sinônima de marca, de imprimatur, de carimbo. Então, quando
os legisladores escreviam uma lei, para essa lei ser promulgada, para essa lei entrar em vigor, era necessário o selo, o carimbo, o imprimatur do rei. Vamos entender dentro da Bíblia essa definição de selo. O selo, queridos, deveria trazer o nome do governante, a sua posição, ou seu cargo, e a extensão do seu reino. Há dois textos que eu não vou ler agora. Você anote e depois leia. Porque eles não têm caráter teológico, é apenas um caráter histórico, para mostrar o que significa, não é, historicamente, o selo. Não apenas na Bíblia, ao longo da história. Esther 3:12 e Daniel 6:8 exemplificam historicamente o que eu acabei de dizer. Para uma lei entrar em vigor, era necessário o quê? O selo, o carimbo, o imprimatur do rei. Então, esse carimbo, esse selo, deveria obrigatoriamente conter o nome do governante, a sua posição e a extensão do seu governo, a extensão do seu reino. Ora, se estamos falando sobre o selo de Deus, tomando como base a história antiga, então o selo de Deus deve trazer o seu nome, a sua posição no universo e a extensão do seu reino. Em Êxodo 20, os versículos 8 a 11, nós encontramos as características de um selo. Por quê? No quarto mandamento da lei de Deus, que requer a observância do sábado, e o quarto mandamento está em Êxodo 20, os versículos 8 a 11, no quarto mandamento, nós encontramos claramente o nome do governante, o nosso Deus, a sua posição, que é a posição de criador de todas as coisas, e a extensão do seu reino, ou seja, todo o universo. Já lemos duas vezes o quarto mandamento aqui. Vamos ler mais uma vez. Êxodo 20, os versículos 8 a 11. É o segundo livro da Bíblia, o capítulo 20, os versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então está o nome aqui de Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez, aqui está a posição do Senhor Deus, Criador. Em 6 dias fez o Senhor. Fez o quê? O céu, a terra, o mar e tudo que neles. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o Senhor Deus é o Criador do quê? Dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Então encontramos no quarto mandamento, queridos, o nome de Deus, a sua posição, que é o Criador de todas as coisas, e também a extensão do seu reino, todo o universo. Onde está o selo do Deus vivo? Isaías 8, versículo 16. Isaías 8, 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8, 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8, 16. Ezequiel 20, o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, o versículo 20. Queridos, o que está em jogo, como já dissemos aqui em aulas anteriores, é a verdadeira adoração. O que está em jogo nos últimos dias, queridos, é a verdadeira adoração. O Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, exige ser adorado pelas suas criaturas. E nós, como criaturas de Deus, devemos adorá-lo, não da forma como nós sonhamos, ou da forma como nós queremos, ou da forma que achamos melhor, da forma que achamos mais conveniente. Como criaturas de Deus, nós devemos adorá-lo de acordo com a sua vontade. Não sou eu que escolho como adorar a Deus. É Deus que diz como quer ser adorado.
A única liberdade que eu tenho, queridos, é de adorá-lo ou não. E Deus me dá esse livre-arbítrio. Eu posso amá-lo ou não. Posso aceitá-lo como meu Senhor ou não. Posso respeitá-lo ou não. Posso fazer a sua vontade ou não. Agora, a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor, e alguns, infelizmente, querem aceitar a Jesus apenas como Salvador, mas não como Senhor. Querem o perdão, mas não querem o senhorio do Senhor Jesus sobre as suas vidas. É por isso mesmo que o Senhor Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Olha, se eu sou o Senhor, vocês devem viver de acordo com aquilo que eu estou dizendo, com aquilo que eu estou pregando. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo, aquilo que eu mando? Então o que está em jogo é a verdadeira adoração. Então vejam, queridos, encontramos na lei de Deus o selo. Sela a lei no coração dos meus discípulos. E de uma forma muito especial, o quarto mandamento é um sinal entre Deus e o seu povo. E no quarto mandamento encontramos o nome de Deus, a sua posição, Criador de todas as coisas, e a extensão do seu governo, ou seja, todo o universo. Gênesis 2, os versículos 2 e 3. Gênesis 2, os versículos 2 e 3. Quando falamos sobre o sábado do Senhor, nós lemos esses versículos. Vou ler de novo. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Na verdade, Deus criou todas as coisas em 6 dias. O texto diz que Deus terminou ao 7º dia, porque ao 7º dia, Ele criou o 7º dia. Ao 7º dia, Ele criou o sábado. Criou todas as coisas em 6 dias. E ao 7º dia, Ele criou o 7º dia. Ele criou o sábado. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vimos que séculos antes de Abraão, o pai da nação judaica, nascer, séculos antes, o sábado já era santo. Antes que existisse pecado no mundo, o sábado já era santo. Séculos antes de Deus dar os 10 mandamentos por escrito no Monte Sinai, o sábado já era santo. O sábado é o memorial da criação. E é também, queridos, o memorial da redenção. Porque o Senhor Jesus morreu ao 6º dia. E ao 7º dia Ele descansou na sepultura. O sábado é o memorial da criação e da redenção que temos em Cristo Jesus. É o dia de descanso, o santo sábado do Senhor, como já estudamos longamente numa aula anterior. Quem guardou o sábado? Deus descansou, santificou e abençoou o dia de sábado. Adão e Eva guardaram o sábado. Abraão, os profetas, o profeta Isaías especialmente fala muito sobre o sábado, e o povo de Israel guardou o sábado. No Novo Testamento, tudo isso já vimos aqui em aulas anteriores. No Novo Testamento, o Senhor Jesus guardou o sábado, a Virgem Maria guardava o sábado, e todos aqueles que têm algum respeito pela Virgem Maria entendam que o dia que a Virgem Maria guardava era o sábado. O Senhor Jesus guardava o sábado, os apóstolos guardavam o sábado, o apóstolo Paulo fala especialmente sobre o sábado, vimos vários versículos no livro de Atos, e as mulheres santas que seguiam a Cristo também guardavam o sábado. Todos os filhos de Deus na Bíblia guardavam o sábado. Não há nenhum versículo na Bíblia que mande guardar o domingo. Não existe o mandamento de guardar domingos e festas. Isso é o mandamento dos homens, não é um mandamento bíblico. O Senhor Jesus manda observar o sábado. Já estudamos aqui o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, porque segundo a fórmula bíblica de se computar o tempo, ao pôr do sol de um dia, termina um ciclo de 24 horas e começa o outro ciclo. Ao pôr do sol, termina um dia e começa o outro. Então, o sábado, de pôr do sol a pôr do sol. Apocalipse 14, os versículos 1 e 12. Apocalipse 14, os versículos 1 e 12. Olhei,
E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome de seu pai, o seu nome e o nome do seu pai. Então vejam, em Apocalipse capítulo 7, ainda não havia ocorrido o selamento. Em Apocalipse 14, João já vê o grupo de selados. Ele vê os 144.000, que tinham na fronte escrito o quê? O nome de Jesus e o nome de seu pai. E o versículo 12, diz o seguinte, Apocalipse 14, o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vejam, em Apocalipse 14, o versículo 1, João diz que viu os 144.000, os selados. No versículo 12, ele diz quem são os selados. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ficou claro, queridos, que o que está em jogo é a verdadeira adoração. Adorar a Deus como Deus exige ser adorado. O selo de Deus está na sua lei. E de uma forma muito especial no quarto mandamento, que requer observância do sábado. E João viu os selados, e segundo João, os selados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os que recebem o selo do Deus vivo são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Vamos ver agora, dentro da Bíblia, o que é a marca da besta. As pessoas ou receberão o selo de Deus, ou a marca da besta. O que é a marca da besta? Apocalipse 14, o versículo 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e depois então há uma maldição, um castigo, para aqueles que recebem, não é? A imagem ou a marca da besta sobre a fronte ou a marca da mão. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, recebe então a pena do fogo eterno ou do castigo eterno, a ira de Deus. Então vejam, os ímpios, os que adoram a besta, receberão a sua marca, receberão o quê? O seu sinal. O que é a marca da besta? Quem é a besta? E o que é a sua marca? Vejamos dentro da palavra do Senhor. Eu disse que o ideal seria que todos tivessem assistido às palestras sobre Daniel 2 e Daniel 7. Eu vou recapitular em poucos minutos Daniel 2 e Daniel 7. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. Ele não sabia qual era a interpretação do sonho. E Deus então revelou a Daniel qual era o sonho e qual a interpretação. Em Daniel 2, tanto Nabucodonosor como depois Daniel viram uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro maciço, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Cada metal representava um reino, uma nação desse mundo, da história desse planeta. Em Daniel capítulo 7, há a repetição crescente, ou seja, Daniel capítulo 2 é repetido, só que outros detalhes são acrescentados. E estudamos nos mínimos detalhes Daniel capítulo 7. Só que eu prometi, ao apresentar Daniel capítulo 7, voltar para explicar a questão dos 1260 dias. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que eu vou explicar na aula de hoje. Em Daniel 7, os mesmos reinos apresentados em Daniel 2 aparecem de novo, só que com símbolos diferentes. Há um leão com 2 asas, há um urso que tem 3 costelas na boca, há o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e há um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, que tem 10 chifres na sua cabeça. Vimos, queridos, que o leão representa Babilônia, o urso, os medo-persas, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, o império grego macedônico,
E o animal terrível e espantoso, sobremodo forte, com 10 chifres, simbolizava o império de Babilônia. E os 10 chifres, os povos bárbaros que destruíram o Império Romano, dividiram o Império Romano em várias tribos, dando ao longo da história origem à divisão política como temos hoje na Europa. Nesse animal terrível, espantoso, sobremodo forte, que tinha 10 chifres, e os 10 chifres de Daniel capítulo 7, tem o seu correspondente, Daniel 2, nos pés da estátua, que obviamente tinha 10 dedos. No meio dos 10 chifres, surge uma ponta pequena. Surge um outro chifre. Então vejam. O animal terrível, espantoso, sobremodo forte, representava o Império Romano. O Império Romano foi destruído pelas tribos bárbaras. São mais de 20 tribos. Mas os historiadores identificam 10 principais. Essas 10 tribos destruíram o Império Romano, dividindo o Império Romano em várias nações, em várias tribos. Depois do grande animal ser morto, ou seja, o Império Romano, surgiria em meio às tribos, em meio aos chifres, uma ponta pequena, diferente dos outros chifres. Um chifre pequeno, que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Esse pequeno chifre era menor do que os outros, num primeiro momento. Mas ele cresceu, tornou-se mais robusto, mais forte que os seus companheiros. De tal maneira que, ao crescer, 3 chifres foram arrancados na sua presença. Vamos ler Daniel 7, os versículos 24 e 25. Daniel 7, os versículos 24 e 25. Vocês se lembram, vocês se recordam, que eu prometi voltar a esse assunto, e se eu cumprir a palavra, vou explicar agora os versículos 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Aquele mesmo reino é o Império Romano. Então, 10 reis ou 10 reinos se levantariam do Império Romano. E depois dele se levantará outro, um pequeno chifre, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O que faria essa ponta pequena? O que faria esse chifre? Pequeno a princípio, mas que seria mais forte, mais robusto do que os outros chifres. Os chifres representam nações. Então essa ponta pequena seria mais forte do que as outras nações. E faria o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender o que significa a profecia de Daniel capítulo 7, os versículos 24 e 25. O versículo 25 diz que aquela ponta pequena, aquele pequeno chifre, faria o seguinte: iria proferir palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei. Obviamente, não é lei de trânsito, queridos. O que está em jogo é a lei de Deus. E perseguiria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tenham isso em mente. E vamos agora associar Daniel capítulo 7, versículos 24 e 25. Vamos associar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 1 a 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vou ler aqui os versículos 1 a 4. Segunda carta, o capítulo 2, os versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então vejam, algumas pessoas estavam dizendo que o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus já tinha chegado.
E até citava o apóstolo Paulo, como se ele tivesse ensinado isso em alguma epístola, em alguma carta. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer por epístola, né, como se viesse por nós, o Espírito, alguma palavra. Aí ele explica por quê, vejam só. Ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isso o que, queridos? O dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o dia do Senhor não chegou ainda. O dia da volta de Cristo não chegou ainda. O dia do juízo final ainda não chegou. Porque isso o quê? O dia da volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vejam, o apóstolo Paulo diz, olha, algumas coisas vão acontecer antes da volta de Jesus, antes do juízo final de Deus. Antes da volta de Jesus, o apóstolo Paulo diz que haveria uma grande apostasia. A apostasia da igreja. A igreja iria se corromper. A igreja iria apostatar. E aí ainda seria revelado um homem, que o apóstolo Paulo chama o homem da perdição, o homem da iniquidade, filho da perdição. E esse homem, ele se opõe a tudo que é o verdadeiro culto. Queridos, a palavra blasfêmia significa, a ideia de blasfêmia é a criatura requerer para si própria os atributos que só valem para Deus. É a criatura querendo ser adorada. É a criatura tentando ficar no lugar do Criador. Isso é blasfêmia. Então aqui fala sobre o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. E vejam o que esse homem faz. Ele se assenta num templo, num trono, e ele se deixa ser adorado como se fosse o próprio Deus. Então, vamos juntando o fio da meada, queridos. Vamos juntando as pontas aqui. Daniel capítulo 7, os versículos 24 e 25, estão intimamente relacionados à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. O mesmo poder mencionado em Daniel 7, 25, queria dizer palavras contra o Altíssimo, iria mudar os tempos, iria mudar as leis, iria perseguir os santos do Altíssimo. É o mesmo poder que o apóstolo Paulo menciona na segunda carta, o capítulo 2, os versículos 1 a 4. Vejam bem, queridos. História dos Concílios, volume 14, coluna 109. É um livro católico. Vejam o que a Igreja Católica Apostólica Romana pensa a respeito do Papa. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Belarmino, na Autoridade dos Concílios, livro 2, capítulo 17. Vejam o que a Igreja Católica Apostólica Romana pensa sobre o Papa. Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo são aplicáveis ao Papa. Vamos pensar em apenas alguns nomes para Cristo na Bíblia. O Alfa e o Ômega. O leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai da eternidade. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Deus eterno. A rosa de Saron. A Igreja Católica ensina que todos os nomes que são aplicados a Jesus na Bíblia são aplicáveis ao Papa. Vejam bem, queridos.
O poder do anticristo, segundo o apóstolo Paulo, está caracterizado num homem que se assenta num trono, num templo, e que se deixa ser adorado como se fosse o próprio Deus. Você sabe o que significa o termo sumo pontífice? Sumo pontífice é o maior construtor de pontes. Pontífice é arquiteto de pontes, é construtor de pontes. Sumo é o maioral. Então, sumo pontífice significa o quê? Construtor de pontes. Para o pensamento católico, o sumo pontífice é o construtor de pontes entre o homem e Deus. Quando o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Igreja Católica Apostólica Romana também chama o Papa de um vigário de Cristo. Você sabe o que significa a palavra vigário? Vicarius, em latim, é substituto. Quando você chama o padre de vigário, por exemplo, você está dizendo que ele é substituto de quem? De Jesus. Então a Igreja Católica Apostólica Romana diz que a igreja tem que ter uma cabeça visível. E a cabeça visível é o Papa. E erroneamente ensinam que o Papa recebeu autoridade que vem desde Pedro. Porque segundo a tradição católica, Pedro foi o primeiro Papa. Nesse seminário eu não vou apresentar o estudo que fala sobre quem é a pedra. Mas está muito claro no contexto bíblico que a pedra é Jesus. Se você tiver curiosidade, quiser aprender sobre esse assunto, no site www.profeciasparotempo-do-fim.com.br há uma palestra só sobre esse assunto. Não é uma palestra no audiovisual. Não está o pastor Mota falando, mas está a palestra todinha em PowerPoint. Você pode baixar inteiramente grátis. E há 10 argumentos bíblicos e 2 argumentos históricos, provando que Pedro nunca foi papa coisíssima alguma. Mesmo porque o Novo Testamento que foi escrito, queridos, obviamente após a morte de Jesus, não menciona esse fato. E nas listas dos dons espirituais não está o dom de papado. E é interessante. Se Pedro, como diz a tradição católica, foi o primeiro Papa e estabeleceu em Roma, não é, o trono do seu reino, a troco do que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos romanos. Se o próprio Papa estava em Roma, por que o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta para os romanos? E o próprio apóstolo Pedro diz claramente que a pedra é Jesus. A pedra é Cristo. A pedra angular é Jesus. Quando, conversando com os discípulos, Jesus perguntou, o que os homens dizem a meu respeito? Ah, uns dizem que Elias, outros dizem que é João Batista. E vocês pensam o quê? Aí Pedro disse, olha, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então vejam, o nome Pedro, Jesus não mudou o nome de Simão Barjonas para Pedro nessa ocasião. Já tinha mudado antes, por ocasião do seu chamado. Mas Pedro é Petros em grego. É uma pedra pequena, uma pedra movediça, uma pedra que pode ser chutada de um lado para o outro. Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, é o alicerce. Então, no texto, o Senhor Jesus disse, no texto original, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, você é Petros, você é uma pedrinha, que pode ser chutada de um lado para o outro. Sobre esta pedra, essa é a ideia do texto, sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja. Depois leia o texto na íntegra, para aqueles que acham que, a partir daquele momento, Pedro virou Papa, é meio confuso, porque logo a seguir, Jesus disse que iria para Jerusalém, ser preso, torturado, começou a explicar qual seria o final da sua missão aqui nesse mundo. E Pedro, chamando Jesus de lado, disse, mestre, de modo algum isso vai te acontecer. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Satanás se utilizou de um amigo de Jesus, para tentar convencer Jesus a fugir da cruz. Esse amigo era Pedro.
Se Pedro fosse o primeiro papa, o primeiro palpite que Pedro deu para Jesus foi para que Jesus não morresse na cruz. Então todos nós seremos perdidos para sempre. E se foi o primeiro papa, e a Igreja Católica diz que o papa é infalível, como é que Pedro negou a Cristo 3 vezes? Em outras ocasiões falhou, a tal ponto do apóstolo Paulo ter que resistir face a face, numa ocasião em que Pedro, quando estava com gentios, vivia de um jeito, quando estava com judeus, de outro jeito. Era 2 caras. Pecador, miserável, como todos nós, queridos. Leia a palestra que está no site, inteiramente grátis. Eu fiz um resumo do resumo aqui. Pedro nunca foi papa, coisíssima alguma. Mas a Igreja Católica ensina que todos os nomes que são aplicáveis a Jesus são aplicáveis ao papa. Isso é blasfêmia. Então notem. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Vai se assentar no trono e vai deixar-se ser adorado como se fosse o próprio Deus. E faria mais, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Decreto de translate é um decreto católico. Veja o que diz a Igreja Católica Apostólica Romana sobre o Papa. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Queridos, a Igreja Católica ensina. Mas pastor, eu sou católico e não sabia disso. Então você é um mau católico, um católico mal informado. A Igreja Católica ensina que o Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar as leis e dispensar todas as coisas, até os preceitos de Cristo. Ou seja, o Papa tem autoridade para fazer do certo errado e do errado certo. Queridos, proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Aqui nós temos a foto de uma igreja católica apostólica romana. Tem um outdoor, tem um pôster, um cartaz, em frente à igreja. Nessa foto não dá para enxergar bem. Estou colocando a foto um pouco maior aqui. Eles estão citando aqui o Salmo 40, o versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, o versículo 8. Aí a primeira frase, amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, essa é uma frase bíblica. Não tomar seu santo nome em vão. Também é uma frase bíblica. Guardar domingos e festas. Essa frase não existe na Bíblia. Então vejam. Da mesma forma como Satanás, ao incorporar na serpente no jardim do Éden, ao conversar com Eva, misturou verdades com mentiras. Disse um monte de verdades no meio das verdades uma mentira. O demônio continua trabalhando da mesma forma. Veja a artimanha do demônio. Coloca um texto bíblico e as pessoas leem o texto, e o texto é realmente bíblico, e pensam que o texto está o quê? Confirmando as frases anteriores do cartaz. Quais são as frases? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Agora, no meio das verdades, uma mentira. Guardar domingos e festas. E assim vão enganando o povo. Cuidará em mudar os tempos e as leis. Queridos, ao estudarmos os 10 mandamentos da lei de Deus, nós vimos que os homens pegaram o segundo mandamento e sumiram com ele. O segundo mandamento da lei de Deus, você pode ler depois os 10 mandamentos, em Êxodo 20, os versículos 13 em diante. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura. Aí os homens pegaram o segundo mandamento e sumiram com ele. Sumiram com o segundo mandamento e encheram as igrejas de ídolos, de imagens, de esculturas, a mistura do sacro com o profano, do cristianismo com o paganismo. Sumiram com o segundo mandamento. Sobraram apenas 9. E aí, obviamente, os mandamentos subiram. O que era o terceiro passou a ser o segundo, o que era o quarto passou a ser o terceiro, e assim sucessivamente. O 10º passou a ser o 9º. Então pegaram o quarto mandamento,
que passou a ser o terceiro. E o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pegaram o quarto mandamento, o quarto passou a ser o terceiro, e colocaram ali: guardar domingos e festas, que não é mandamento bíblico. E aí, sabendo que o povo é bobo, mas não é tão bobo assim, porque o povo sabe que são 10 mandamentos, pegaram o 10º mandamento, o 10º passou a ser o 9º. E pegaram o último mandamento e dividiram em 2. Para dar o quê? 10. Daniel 7:25 diz que o poder do anticristo, esse poder que se levanta contra Deus, faria o quê? Mudaria os tempos e mudaria as leis. E Paulo diz que esse mesmo poder diz palavras contra o Altíssimo, se assenta num trono e se deixa ser adorado como se fosse Deus. Daniel 7:25 diz que esse poder iria perseguir os santos do Altíssimo por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em profecia bíblica, 1 tempo equivale a 1 ano. 1 tempo é igual a 1 ano. Você pode conferir Daniel 11, versículo 13. Então, em profecia bíblica, e o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, tempo é igual a ano. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de Daniel 7:25, que é o período que esse poder do anticristo iria perseguir os santos do Altíssimo, equivale então a 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio, queridos, dá 1.260 dias. Por que dá 1.260 dias? Porque nós temos que tomar como base o calendário judaico, que tem 360 dias por ano. Disse para vocês numa outra aula: os calendários são diferentes. O chinês, o gregoriano, o judaico, mas o ciclo semanal é o mesmo em qualquer calendário. Mas no calendário judaico, o ano tem 360 dias. Então vejam, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a 3 anos e meio. Ou seja, 1.260 dias. Só que são 1.260 dias proféticos. Um dia em profecia vale 1 ano. Já estudamos o assunto aqui, quando estudamos Daniel 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vimos ali que tarde e manhã é sinônimo de um dia, e um dia vale 1 ano. Você pode conferir em Números 14, 34 e Ezequiel 4, os versículos 6 a 7. Então vejam só. Daniel 7:25 diz que esse poder que muda os tempos, muda a lei, esse poder que o apóstolo Paulo diz que se assenta num trono, num templo, se deixa ser adorado, como se fosse o próprio Deus, iria perseguir os santos do Altíssimo, por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a 1.260 dias. 1.260 dias em profecia é igual a 1.260 anos. Então, esse poder iria perseguir os santos de Deus por 1.260 anos. Vocês verão agora um quadro. Vai aparecer na transmissão um quadro aqui agora. E eu vou explicar esse quadro. Se eu até mudar um pouco o layout, está bem feinho esse quadro, não é? Mas o que interessa não é a beleza. Eu quero explicar o quadro aqui. Vejam só. Essa profecia de Daniel 7:25 aparece mais 6 vezes na Bíblia. Essa profecia, então, aparece ao todo 7 vezes na Bíblia. Só que com uma terminologia diferente. Vejam, que Deus, então, queria que todos nós entendêssemos muito bem essa profecia. Porque Ele não deu essa profecia só em Daniel 7:25. Essa profecia de tempo. Ele repetiu mais 6 vezes na Bíblia a mesma profecia. Então, ao todo, temos 7 vezes na Bíblia esta profecia de tempo. Ela aparece em Daniel 7:25, com a seguinte nomenclatura: 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma profecia, o mesmo período, aparece em Daniel 12, versículo 7. 1 tempo, tempos e metade de um tempo.
Em Apocalipse 11, versículo 2, esse período é tratado como 42 meses. Ora, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. Quantos meses tem 3 anos e meio? 42 meses. 12 meses cada ano, 3 anos, 36 meses. Mais meio ano, mais 6 meses, 42 meses. 42 meses. Em Apocalipse 11, versículo 3, 1260 dias. Está ficando clara a profecia? Apocalipse 12, versículo 6, 1260 dias. Apocalipse 12, 14, um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, versículo 5, 42 meses. Então vejam, esse poder iria perseguir os santos do Altíssimo por 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. São terminologias sinônimas para, em profecia bíblica, representar 1260 anos. Porque 1260 dias, cada dia representa um ano em profecia bíblica. Então, esse poder iria perseguir os santos de Deus por 1260 anos. Vejam só, queridos. Esse poder, a essa altura, está muito claro para vocês, que é o poder papal. Os católicos não receberam a marca da besta. Ninguém recebeu a marca da besta ainda. Não é um ataque aos católicos a palestra de hoje. Eu amo tantos católicos que prego para eles há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos tenho dedicado a minha vida a mostrar a verdade para os católicos. Tanto eu amo cada católico. Então vejam, queridos, não é um ataque aos católicos. Há pessoas sinceras em todos os lugares. Estamos pregando para que os católicos sinceros entendam a verdade bíblica. Vejam só. No ano 538, Justiniano, não foi Jesus, foi Justiniano, em 538, que coroou o bispo de Roma, o cabeça visível das igrejas. Em 538, finalmente, o Papa tinha pouca ou nenhuma oposição na Europa. Vejam só. Em Daniel 7, versículos 24 e 25, diz que essa ponta pequena iria crescer. Diante dessa ponta pequena, segundo Daniel capítulo 7, 3 outros chifres seriam arrancados. Lembra do texto? Então vejam. Cada chifre representa um reino. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos, eles eram arianos e se opunham à supremacia papal, à autoridade papal. Depois de vários acordos, várias guerras, acordo com outros imperadores, o Papa finalmente conseguiu se livrar dos érulos, dos vândalos, e em 538, finalmente, se livrou dos ostrogodos. Então, 538, queridos, é a data que inicia o período de 1260 anos. É o período chamado de supremacia papal. Durante 1260 anos, o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo Papa, perseguiu os verdadeiros cristãos, na chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, chamada Santa Inquisição. E para os católicos que conhecem bem a Igreja Católica se lembrarem, o próprio Papa João Paulo II veio a público, obviamente antes da sua morte, não é? E pediu perdão em nome da Igreja Católica pelos milhões de pessoas que a Igreja Católica Apostólica Romana matou na chamada Santa Inquisição. Então vejam, esse período começou em 538, quando Justiniano coroou o imperador, o imperador Justiniano coroou o bispo de Roma, o cabeça visível das igrejas. Exatamente 1260 anos depois. Vejam só, como a profecia bíblica funciona nos mínimos detalhes. Em 1798, ou seja, 1260 anos depois, Alexandre Berthier, general francês, amando de Napoleão Bonaparte, na época da Revolução Francesa, invadiu a Capela Sistina,
rendeu a guarda suíça e aprisionou o Papa Pio VI no dia 15 de fevereiro de 1798. O Papa foi levado para o exílio e morreu no dia 29 de agosto de 1799 na cidade de Valença. Então vejam, exatamente durante 1260 anos, o Papa reinou soberano na Europa. Mas o seu poder foi diminuindo, até que Alexandre Berthier aprisionou o Papa Pio VI. Então vejam, queridos, a profecia se cumpre nos mínimos detalhes. Para aqueles que conhecem a história do Brasil, os instrumentos de tortura que eu vou mostrar nos próximos slides não são novidade, porque fazem parte do nosso triste passado, tempo da escravidão aqui nesse país. Mas esses instrumentos usados, como instrumentos de tortura aqui no Brasil, foram usados pela Igreja Católica Apostólica Romana, na chamada Santa Inquisição. E alguns desses instrumentos são conhecidos aqui da nossa história. Eu quero chamar a atenção para esse objeto de tortura. É a Virgem de Lata, ou a Virgem de Bronze. Está no museu hoje, mas ficava ao ar livre, sob o sol. Ficava sob o sol. Vocês podem ver que não há nenhuma janela aí, apenas uma porta. Não sei se dá para vocês divisarem no slide que há algumas lanças pontiagudas dentro, desse objeto. A pessoa era colocada aí dentro e a porta era fechada. E as lanças por todos os lados. Ou a pessoa se submetia à Igreja Católica Apostólica Romana ou morria aí dentro. Essa era a forma de evangelismo usada pela Igreja Católica. Alguns têm dito que o meu discurso, às vezes, é muito duro. Duro é pegar o indivíduo e colocar num lugar como esse. Um instrumento de tortura. Aqui, queridos, embora pareça duro o discurso, é o discurso bíblico. Mas nós damos, Deus dá o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer bem seguir. Aqui não. A pessoa tinha a escolha. Ou seguia, os ensinamentos católicos, impostos pelo Papa, ou morria. Muitos renunciavam à verdadeira fé cristã e abraçavam o catolicismo, o papado. Mas milhares de pessoas, milhões de pessoas, foram fiéis e fiéis até a morte. Não renunciaram à Bíblia Sagrada. Não renunciaram à palavra de Deus. Preferiram morrer. Muitos foram separados, da família, no tempo das cruzadas, levados para serem mortos, crucificados, lançados aos leões. Muitos foram queimados, em estacas, mas permaneceram fiéis a Deus. Apocalipse 13. Apocalipse 13, os versículos 1 a 10. Não vou explicar Apocalipse 13 nos mínimos detalhes. Vou ler aqui a cena da primeira besta. E na próxima aula eu vou explicar qual é a segunda besta de Apocalipse 13. Na próxima aula vou fazer um resumo de Apocalipse 12 e vou explicar a segunda besta de Apocalipse 13. Vejam só. Apocalipse 13, versículos 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta. É um animal, é um símbolo de poder, de reino. Que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Lembra do princípio da repetição crescente? Vejam, os animais aqui de Apocalipse 13 são os mesmos animais do que de Apocalipse, de Daniel capítulo 7. Os mesmos animais de Apocalipse 13 são os mesmos animais de Daniel capítulo 7. Boca como de leão. E deu-lhe o dragão diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem está por trás dessa besta é o dragão, é o demônio. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Quando que a cabeça dessa besta foi golpeada de morte, queridos? Quando? Em 1798.
quando o Papa perdeu a sua autoridade e foi levado para o cativeiro. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Foi curada em 1929, quando no Tratado de Latrão, Benito Mussolini, ditador italiano, cedeu o espaço ali, né, que hoje chama-se o Estado do Vaticano. Então a Santa Sé passou-se a chamar Estado do Vaticano. E Benito Mussolini deu ali para a Igreja Católica e para o Papa 44 hectares que formam o Estado do Vaticano. Então a ferida mortal foi curada em 1929, quando o Papa teve restituído o poder político e o poder religioso. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta é o poder papal aqui, queridos. A primeira besta de Apocalipse, o capítulo 13, é o poder papal. E adoraram o dragão, o demônio. Porque deu a sua autoridade à besta. Quem está por trás desta besta é o dragão, é o diabo. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dar uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, quanto tempo, queridos? 1260 anos, como já vimos. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Então o poder papal, que perseguia os cristãos, seria levado para o cativeiro. Quem leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, e a Igreja Católica matou a espada, milhões de verdadeiros cristãos, durante 1260 anos. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículos 16 a 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. Vamos ver qual é a marca da besta agora. Já sabemos quem é a besta, é o poder papal, é o poder católico. Qual é a marca desse poder? Seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o seu número é 666. Vejam, esse poder teria uma ferida mortal. A sua cabeça seria ferida de morte. Quando foi ferida de morte? 1798. Mas a ferida mortal seria curada, foi curada em 1929. E toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta, adorando a besta. Queridos, essa profecia tem o seu cumprimento total ainda no futuro, mas já tem o cumprimento parcial hoje. Vejam, queridos, na cerimônia fúnebre de João Paulo II, o mundo viu, pasmo, o mundo evangélico viu, assustado, 3 presidentes americanos. 2 presidentes anteriores e na época, quem era o presidente atual, na época, George Bush. O presidente anterior, Bill Clinton, e George Bush pai, não é? O Bush pai, o Bush filho e o Clinton, que representam o maior país evangélico do planeta, os Estados Unidos da América do Norte. Eles mesmos, os 3 presidentes evangélicos, ajoelhados diante de um padre morto. Toda a terra iria se maravilhar adorando a besta. A profecia ainda tem um cumprimento mais amplo no futuro, mas já tem hoje um cumprimento o quê? Parcial. O mundo todo
adorando a besta. Queridos, qual é o maior poder político e religioso da Europa hoje? É o poder papal. É o poder do Papa. Qual é a maior influência política hoje no mundo, queridos? É o poder papal. Aquele pequeno chifre que representa esse poder surgiria na Europa. Depois que o Império Romano, depois que Roma pagã fosse destruída, outras tribos iriam se estabelecer ali. No meio dessas tribos iria surgir o poder de Roma religiosa ou Roma papal. Os historiadores dizem, das cinzas de Roma pagã, surgiu Roma papal. Queridos, a profecia se cumpre nos mínimos detalhes. Cada detalhe da profecia se aplica ao poder papal. A ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilha hoje, adorando a besta. Quem tem sabedoria, calcule. Porque essa besta tem um número. E o seu número é 666. Vamos entender na Bíblia o que significa o 666. Vejam só, queridos. 7 é o número de Deus. É o número da perfeição. O 7º dia é o sábado. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número de Jesus. O homem foi criado ao 6º dia. 666, queridos, seria a criatura querendo ser adorada como se fosse o Criador. É a blasfêmia. É a apostasia levada ao grau máximo. 666. 666. É a criatura tentando ficar no lugar do Criador. 6 é o número do homem. 7 é o número de Deus. 666 é o homem querendo ser adorado. Diz a profecia que o anticristo se assenta no trono, num templo, e se deixa ser adorado. É o homem exigindo para si mesmo a adoração que só vale para Deus. Em grego, hebraico, latim, não existiam números. As letras representavam números, ou representam números. Em aramaico, as letras também têm um valor simbólico. Ninguém é obrigado a saber aramaico. Mas vejam só. Stur era o deus oculto de Babilônia. Babilônia representa tudo que se levanta contra Deus. Babilônia é a oposição religiosa ao verdadeiro culto. O símbolo de Babilônia na Bíblia é o símbolo de tudo que se levanta contra Deus ou é objeto de culto. Babilônia tinha vários deuses, mas tinha um deus secreto, um deus oculto, chamado Stur. Stur, em aramaico, dá 666. Há 2 amuletos de ouro aqui. Esses 2 amuletos foram cunhados, foram feitos em homenagem ao deus Sol. O selo do sol é o primeiro amuleto. E outro aqui é a estrela basilisco, que é o diminutivo do grego basileus, ou rei. Há nos 2 amuletos, nas 2 imagens, nas 2 moedas aqui, o desenho do deus Sol. E há no verso de cada moeda um diagrama de números místicos. Num diagrama está escrito embaixo 666. Reproduzi os 2 diagramas para que vocês possam ter uma visão mais clara. Esses 2 diagramas que apresentamos no quadro agora, eles estão nesses 2 amuletos que foram cunhados séculos atrás em homenagem ao Deus Sol. Não se esqueçam, o que está em jogo é verdadeira adoração. O Senhor Deus quer ser adorado todos os dias da semana. Mas escolheu o 7º dia, o sábado, para que o homem, de uma maneira especial, cessasse as suas atividades e prestasse culto e louvor ao Deus verdadeiro. Agora, o homem quer ser adorado, se levanta contra Deus e escolhe o primeiro dia da semana, o dia do Deus Sol, para que nesse dia, então, o Deus Sol seja adorado.
uma mudança na lei de Deus. Esses dois diagramas em números místicos, se você somar qualquer coluna na horizontal ou na vertical, cada coluna dá 111. Se você somar cada coluna na vertical, dá 111. Cada coluna na horizontal dá 111. Quantas colunas há na horizontal? 6. 6 vezes 111, 666. Na vertical, 6 colunas. Pode somar, dá 111 cada coluna. Dá 666. Então, 666, queridos. É tudo que se levanta contra Deus. E é um número místico utilizado para a adoração do Deus Sol no primeiro dia da semana, que hoje chamamos de domingo. Entenderam? O Deus Sol adorado no primeiro dia da semana, que hoje chamamos de domingo. O mandamento, guardar domingos e festas, está associado ao culto ao Deus Sol. Isso não é mandamento bíblico, é mandamento dos homens que misturaram o paganismo com o cristianismo. O que aconteceu, queridos? Nós vamos ver de maneira mais clara ao estudarmos na próxima aula Apocalipse 12. Mas há uma guerra do bem contra o mal. Então o dragão tentou destruir a igreja primitiva através das perseguições movidas por Roma pagã. Como não conseguiu, então passou a atacar a igreja, corrompendo a igreja cristã e fazendo com que a própria igreja perseguisse o quê? Os verdadeiros cristãos. E ainda usou uma outra tática. Bom, se eu não posso derrotá-los, é uma lei da guerra. Se você não pode vencê-los, você faz o quê? Você se une a eles. Então o que o diabo fez? Viu que não podia vencer a igreja, se uniu à igreja. E encheu de falsas doutrinas no meio do cristianismo, adulterou a religião cristã. É por isso que você fica assustado quando estuda a Bíblia e vê a diferença que há entre a doutrina bíblica e o que as igrejas por aí pregam. Porque o que ensinam por aí é uma mistura de paganismo com cristianismo. Latinos, em grego, é pessoa de fala latina, ou igreja latina. Igreja latina, em grego, dá 666. Relatine Basileia, o reino latino, o estado do Vaticano, em grego, dá 666. Ecclesia Itálica, em grego, igreja italiana, dá 666. É um número. Agora vejam só, queridos. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o 6 é número de homem, que representa o homem. 666 é a criatura querendo tomar o lugar do Criador. Agora, o texto diz, quem tem sabedoria, calcule. E pessoas têm tentado associar o número 666 a pessoas, o que está errado. Porque não é uma pessoa que tem em jogo, não é o nome de alguém, é um poder. Alguns querem aplicar a Nero, mas Nero não se encaixa, queridos, na profecia. Notem. É um poder que se assenta num trono, se deixa ser adorado como se fosse Deus, muda os tempos, muda a lei, persegue os santos por 1260 anos. Está claro que é o poder papal. Mesmo porque, quando fazem as contas para dar Nero, escrevem Neron, mudam, não sei por que o nome de Nero, para dar 666. Nero não se encaixa na profecia, queridos. É um poder religioso que surge depois de Roma pagã. Depois que o império de Nero acabou, é que surge esse poder, segundo a profecia bíblica. Agora vejam. Eu vou mostrar o famoso Vicarius Filii Dei. O Papa tem vários títulos. Um dos títulos do Papa é Vicarius Filii Dei. Vicarius é substituto, Filii, filho, Dei, Deus. Substituto do Filho de Deus. Eu não preciso fazer essa continha que eu vou fazer agora, queridos, para provar que o poder papal é o poder do anticristo. Não. Já mostrei na Bíblia. É o poder que está num trono, num templo, persegue os santos do Altíssimo, muda o tempo, muda a lei. Está claro, é o poder papal.
Agora, eu uso ou apresento, não apenas como curiosidade, é porque muitos enxergam no Vicarius Filii Dei o cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 13. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. E eu não preciso dessa conta para provar que o poder papal é o poder do anticristo. Eu fiz durante toda a palestra. Mas vamos lá. Vicários. Bom, aramaico, grego, hebraico, ninguém é obrigado a saber. Mas algarismos romanos todo mundo sabe. Vicários. O V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o A vale 0, o R vale 0, o I vale 1. O V de novo, e é assim que se escreve. 5, o S, 0. Filho em latim. O F, 0, o I vale 1, o L vale 50, o I vale 1, o I vale 1. E Dei, Deus. D vale 500, o E vale 0, o I vale 1. 501, mais o 53 do filho, mais o 112 do Vicários. 501, mais 112, mais 53, Vicarius Filii Dei, dá 666. Vicarius Filii Dei, segundo alguns, é o nome que está ali na mitra papal. Substituto do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei, é um título do Papa, que dá em latim, que dá em latim, não é? Que dá em algarismos romanos 666. Queridos, insisto, os católicos não receberam a marca da besta ainda. Nem os evangélicos, nem os adventistas meia boca que é por aí. Ninguém recebeu nem o selo de Deus, nem a marca da besta. O selamento está no futuro. Ninguém tem a marca da besta hoje. Ninguém tem o selo de Deus hoje. Ainda está no futuro o selamento. Mas eu preciso que você entenda, é preciso que você entenda, para que você não seja tomado de surpresa. O que está em jogo é verdadeira adoração. Então notem, ao verdadeiro culto, adorar a Deus como Deus exige ser adorado, no dia em que Ele quer ser adorado. E ao falso culto, a criatura tomando o lugar do Criador e colocando um dia de culto falso, no primeiro dia da semana. Então há o verdadeiro repouso no sábado, e a contrafação satânica, guardar domingos e festas. Ao selo do Deus vivo, que é a adoração a Deus como Deus exige. A marca da besta, que é adorar o dragão. Esquecer os mandamentos de Deus e guardar os mandamentos dos homens. Seguir os ensinos da besta é adorar o dragão. Quem são os adoradores da besta? Segundo Apocalipse 13. Aqueles que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ninguém tem a marca da besta, nem o selo do Deus vivo. Isso ainda está no futuro. Mas é preciso que você tome hoje uma posição ao lado da verdade. Vamos ficar com o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus? Ou vamos ficar com a contrafação satânica, com a doutrina dos homens, o homem querendo ser adorado, tendo por trás o poder do próprio dragão, o poder do próprio demônio. A palestra continua amanhã, ao estudarmos sobre Apocalipse 12 e a segunda besta de Apocalipse 13. Nós vamos ver que poder perseguidor haverá no futuro muito próximo, que novamente perseguirão os santos do Altíssimo. É a nossa próxima aula, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Há algum tempo atrás, num programa de televisão, um pregador muito conhecido no mundo evangélico recebeu uma carta. E a pessoa que escreveu a carta pedia que ele explicasse Apocalipse 12 e Apocalipse 13. E ele disse publicamente que não há ser humano na face da terra que saiba explicar Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Expliquei nessa aula parte de Apocalipse 13. Na próxima aula, vou explicar Apocalipse 12 inteirinho.
e a segunda besta do Apocalipse 13. Não porque haja mais inteligência no Roberto Mota ou em qualquer pastor adventista do que nos outros mortais. É que Deus tem uma igreja estabelecida nesse planeta para pregar toda a verdade e preparar o mundo, assim como João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Cristo. Nós cremos que nós, adventistas do sétimo dia, fomos colocados nesse mundo, estabelecidos por Deus nesse planeta, para prepararmos o mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Por isso pregamos toda a verdade. E eu oro a Deus para que você tome uma posição ao lado dessa verdade. Quantos querem ter o nome inscrito no livro da vida? Quantos querem receber o selo do Deus vivo, para que recebam das mãos dele a coroa da vida eterna? Esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Você que me ouve agora, esteja você onde estiver, essa é a sua vontade, esse é o seu desejo. Então, juntamente com os que estão aqui, nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, tomando uma posição ao lado dele, para que recebamos o selo do Deus vivo. E recebamos depois o que? A coroa da vida eterna, tendo o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar ao nosso Deus. Levantemo-nos. Amado Pai Celestial, estudamos nessa noite sobre o selo de Deus e a marca da besta. Entendemos que o que está em jogo é verdadeira adoração. E nós tomamos mais uma vez o firme propósito de adorar ao Senhor da forma como o Senhor quer ser adorado. Nós queremos a cada dia estudar mais a Tua palavra, para que possamos conhecer a Tua vontade. E assim possamos então fazer a Tua vontade, Senhor, diariamente em nossa vida. Mas Tu sabes que nós somos fraquinhos, pecadores. Muitas vezes o que nós queremos fazer não fazemos. O mal que nós não queremos fazer é isso que fazemos. Nós somos fracos e pecadores, mas somos sinceros, Senhor. Amamos demais o Senhor Jesus e queremos fazer a sua vontade. Por isso, imploramos, em primeiro lugar, perdoa-nos, Senhor. Apagues os nossos pecados, purifica-nos, limpa-nos e dá-nos o teu poder, Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, para que vivamos de acordo com as verdades bíblicas, de acordo com a tua vontade em qualquer circunstância. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, como sempre oramos, pois necessitamos do teu amor, do teu cuidado e do teu carinho. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.